Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje teremos alguns exercícios resolvidos sobre eletrostática. Antes da resolução dos exercícios, uma pequena e breve revisão dos conceitos. Átomo e cargas elétricas. Átomos são as partículas fundamentais da constituição de toda a matéria. Eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Prótons têm cargas positivas, elétrons têm cargas negativas, os nêutrons não possuem cargas. Prótons e nêutrons ficam fixos no núcleo do átomo e os elétrons ficam se movimentando, descrevendo órbitas em torno do núcleo na região chamada eletrosfera. Processo de eletrificação é o processo através do qual a gente altera o equilíbrio de cargas de um corpo, e esse processo de eletrificação pode se dar por atrito, por contato ou por indução. Lei da atração e repulsão, ou seja, ou lei de Coulomb. Você tem atração entre cargas elétricas quando elas possuem sinais opostos, você possui repulsão quando elas possuem sinais iguais, e a força é dada pela expressão Kq vezes Q dividido por D ao quadrado, onde Q são as cargas elétricas dos corpos e D a distância que os separa. Campos elétricos e linhas de campo. Quando você tem uma carga elétrica, ela forma em torno de si um campo elétrico e este campo elétrico é dado pela expressão força sobre carga, que é igual a Kq sobre D ao quadrado, ou seja, o campo elétrico depende simplesmente da carga que origina o campo elétrico, ou seja, da carga Q. Energia potencial. Da mesma forma da energia potencial gravitacional, existe a energia potencial elétrica. Então, sempre que uma carga Q está inserida no campo elétrico de uma outra carga Q grande, você tem que a energia potencial desta carga é definida pela expressão força vezes a distância, que é igual a Qzinho sobre D. Potencial elétrico é igual a energia potencial dividida pela carga Q, então é igual a Kq sobre D. Trabalho. Trabalho pode ser motor ou trabalho pode ser resistivo. Trabalho é força vezes deslocamento. Ele é um trabalho motor quando força e deslocamento possuem o mesmo sentido. E ele é um trabalho resistivo quando força e deslocamento possuem sentidos contrários. O trabalho é a diferença de potencial entre dois pontos, que é dado por Q vezes V2 menos V1, que é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. A diferença de potencial entre dois pontos também é chamado de tensão elétrica, ou seja, representado pela letra U. Então a gente tem a expressão de tensão elétrica que é U igual a V2 menos V1. Então vamos lá. Exercício número 6. Eu tenho dois bastões metálicos idênticos, carregados com carga de 9 microcoulombs. Eles são colocados em contato com um terceiro bastão, também idêntico aos outros dois, mas cuja carga elétrica líquida é zero. Após o contato inicial, os bastões são afastados. Qual é a carga líquida resultante no terceiro bastão? 3 microcoulombs, 4,5 microcoulombs, 6, 9 ou 18 microcoulombs. Então o que a gente tem aqui? No momento número 1, eu tenho a carga do bastão 1 igual a 9, carga do bastão 2 igual a 9, carga do bastão 3 igual a 0. No segundo momento eu junto todos os bastões, então carga 1 mais carga 2 mais carga 3 igual a 9 mais 0. Carga 1 mais carga 2 mais carga 3 igual a 18. E no terceiro momento, na hora que eu separo os bastões, cada um fica com 1/3 desta carga. Eles ficam com cargas iguais, ou seja, carga 1 igual a carga 2 igual a carga 3 igual a 18 dividido por 3. Cada um deles fica com 6 microcoulombs.
Resposta correta, letra C. Exercício número 7. A força elétrica entre dois corpos, A e B, separados por uma distância D, é repulsiva, ou seja, esses corpos possuem cargas de mesmo sinal, e módulo F. Se nós retirarmos metade da carga do corpo A, qual é a nova distância de separação para que a força de repulsão entre os dois volte a ser F? Então vamos lá. As opções que ele dá é D sobre 2, D sobre raiz de 2, D sobre raiz de 3 ou D sobre 3. Vamos aos nossos dados. Eu tenho que força no momento 1 igual a força no momento 2 igual a F. Carga dos corpos é igual a Q. Carga 1 igual a Q. Carga no momento 2 igual a Q sobre 2. Eu reduzi a carga do segundo corpo à metade. E a distância é sempre D. Então, nós sabemos que a força entre dois objetos carregados eletricamente é dado pela expressão K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Então, vamos à equação. Força no momento 1 é igual a K, Qzão, carga no momento 1 sobre distância no momento 1. Então eu tenho aqui que F1 igual a K, Qzão, Q sobre D ao quadrado. Força no momento 2 é K, Qzão, Q2 sobre D2 ao quadrado. Q2 agora é Q sobre 2. Então eu tenho aqui a força no momento 2. E juntando agora as duas pontas, eu tenho que força 1 igual a força 2, que ele quer que seja, no momento a força volte a ser F. Então eu tenho aqui que este pedaço da equação tem que ser igual a este pedaço aqui. Juntando as coisas, simplificando agora, K, Qzinho vai embora, sobra só as frações aqui. Então 1 sobre D ao quadrado igual a 1 sobre 2 D2 ao quadrado. Então, D2 ao quadrado igual a D ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual a D raiz de 2. Resposta correta, letra C. Exercício número 8. Eu tenho aqui uma partícula de massa m, 20 microgramas, e carga 1 microcoulomb, é lançada com velocidade de 200 metros por segundo contra uma carga fixa de 2 microcoulombs. O lançamento é realizado no vácuo e de um ponto muito afastado da carga fixa. Desprezando-se as ações gravitacionais e usando K igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado sobre coulomb ao quadrado, a menor distância entre as cargas será de 45, 40, 35, 30 ou 25 metros. E aqui nós vamos precisar usar os conceitos de energia para poder resolver essa questão. Dados. Carga da carga fixa 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a sexta, atenção para as unidades. Q da carga que foi lançada 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Carga, massa da carga que foi lançada 20 microgramas, isso é igual a 20 vezes 10 a menos 9 quilogramas. E a velocidade 200 metros por segundo, ou seja, 2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Nós sabemos que a energia é sempre constante num sistema conservativo e a energia cinética é dada pela expressão mv ao quadrado sobre 2 e a energia potencial elétrica é igual a K, Qzão, Qzinho sobre D. Então vamos às equações. Energia cinética é igual a massa 20 vezes 10 a menos 9 vezes 2 vezes 10 ao quadrado elevado ao quadrado sobre 2, que é a velocidade ao quadrado sobre 2. Então a gente tem que energia cinética é igual a 4 vezes 10 a quarta joules. Esta energia se transforma em energia potencial elétrica, se transforma integralmente, porque no ponto mais próximo é a hora que o corpo para, instantaneamente. E a gente tem aqui que energia potencial elétrica é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes a carga da carga fixa, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 a menos 6, que é a carga da partícula que foi lançada, dividido pela distância mínima. Então a gente tem que energia potencial elétrica no ponto mínimo é igual a 18 vezes 10 a menos 3,
dividido por D. Juntando as duas pontas, a gente tem que energia cinética igual a energia potencial elétrica. 4 vezes 10 a quarta igual a 18 vezes 10 a menos 3 sobre D. D igual a 18 dividido por 4 vezes 10 a menos 3 sobre 10 a menos 4. Isso aqui dá 4,5 vezes 10. D igual a 45. Resposta correta, letra A. D igual a 45 metros. Exercício número 9. Duas cargas elétricas puntiformes, positivas, distantes uma da outra de 3 vezes 10 a menos 3 metros, interagem mutuamente com uma força de repulsão de intensidade 8 vezes 10 a 3 newtons. A intensidade do vetor campo elétrico gerado por uma delas, gerado pela carga Q1, no ponto onde se encontra a outra carga Q2, é de 2 vezes 10 a nona volts por metro. O valor da carga elétrica Q2 é 0,25 nanocoulombs, 0,25 microcoulombs, 2 nanocoulombs, 2 microcoulombs ou 4 microcoulombs. O que a gente tem aqui de dados no problema? Eu tenho que dar D igual a 3 vezes 10 a menos 3, eu tenho que a força entre elas é de 8 vezes 10 a terceira newton, eu tenho que E, que é o campo elétrico, é de 2 vezes 10 a nona volts, e nós sabemos aqui as expressões para calcular força e campo elétrico. Então, vamos aqui às equações. Força é igual a campo elétrico vezes Q, 8 vezes 10 a 3, que é a força, igual a campo elétrico 2 vezes 10 a nona vezes Q, que é igual, a gente chega aqui que 4 vezes 10 a menos 6, igual a carga 2, ou seja, carga 2 igual a 4 microcoulombs. Resposta correta, letra E. Exercício número 10. Eu tenho que a indução eletrostática consiste no fenômeno de separação de cargas em um corpo condutor induzido devido à proximidade de um campo eletrizado, ou seja, um corpo indutor. Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução e a conclusão da carga adquirida por ele. Os passos que ele anotou foram os seguintes. Primeiro, aproximar o indutor do induzido, sem tocá-lo. Segundo, conectar o induzido à terra. Terceiro, afastar o indutor. Quarto, desconectar o induzido da terra. E a conclusão é que, ao final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais às do indutor. Quando ele mostra esse resumo ao professor, ele ouve que tipo de comentário do professor? Que ele deve inverter o passos 3 com o 4, e que a conclusão está correta. Que ele deve inverter o passo 3 com o 4 e que a conclusão está errada. Inverter os passos 1 e 2 com conclusão errada. Inverter os passos 1 e 2 e a conclusão está correta. A resposta aqui é a letra B. Vejamos por quê. Então, no momento 1, eu tenho um corpo aqui. Eu aproximo outro corpo que está eletricamente carregado. Na hora que eu aproximo aqui essas cargas aqui no corpo que está neutro, elas se distribuem de uma maneira diferente, porque essas cargas são atraídas e essas daqui são repelidas pelas cargas deste primeiro corpo, esse corpo indutor. No segundo momento, eu ligo este corpo aqui à Terra, e aí, como existem cargas positivas aqui deste lado, as cargas elétricas positivas atraem as negativas que estão no solo. Então elas vêm aqui para este lado do corpo que está induzido, de forma a neutralizar essas cargas positivas. Aí é que tem o erro das anotações. Eu tenho que primeiro separar, o passo 3 é separar este corpo da Terra antes de afastar. Se eu não separar o corpo da Terra e afastar o corpo indutor, o equilíbrio volta a se estabelecer. Então eu preciso remover a ligação do corpo com a Terra para depois afastar o corpo indutor. E o sinal que
eu obtenho no corpo induzido aqui é sempre contrário ao do corpo indutor. Então, se este corpo indutor era positivo, eu carrego este corpo de maneira negativa. Se ele fosse negativo, eu teria carregado esse corpo com cargas positivas, porque ele teria perdido elétrons para a Terra. Então, este é o motivo pelo qual a resposta da questão era letra B. Muito obrigado por assistirem mais esta videoaula. Se vocês ficaram com algumas dúvidas, mandem suas mensagens ou assistam as videoaulas com a teoria. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula.